Olá a todos e a todas, o meu nome é Nuno Pavão Nunes, sou psicólogo clínico e psicólogo organizacional, sou também coach, sou formador e consultor também, e ainda diretor da UpMind Academy, que vem aqui atrás logo. A UpMind Academy é uma organização, uma empresa em que trabalhamos no desenvolvimento pessoal de pessoas e de indivíduos e também no desenvolvimento organizacional de empresas, entidades, organizações, equipas e líderes. Estou aqui para vos falar de um tema cada vez mais relevante, inteligência emocional no trabalho, no ambiente de trabalho. Mas antes até de abordarmos o tema em maior profundidade, eu gostaria de agradecer o convite da Junta de Freguesia de São Pedro, da cidade de Vila Franca do Campo e principalmente ao Gabinete de Intervenção Comunitária, que me fez este convite para, no âmbito da Semana da Saúde Mental, abordarmos esta temática cada vez mais relevante. Mas antes até de falarmos sobre inteligência emocional, sobre gestão de carreira, sobre ambiente profissional ou laboral, lanço-vos aqui uma questão. O que é que distingue algumas pessoas terem sucesso profissional e outras não? O que é que distingue algumas pessoas de terem bem-estar e qualidade de vida e alegria associado às suas funções, ao trabalho que fazem e tendo em conta que nós passamos a maior parte do nosso dia no trabalho, isso é cada vez mais relevante, o que é que distingue essas pessoas de serem felizes no trabalho e outras não? O que é que distingue até algumas pessoas de serem apaixonadas por aquilo que fazem e outras serem completamente miseráveis? Bom, e para nós respondermos a isso, e vamos reportar, vamos associar isso à inteligência emocional, vou-vos lançar aqui, vamos ter de falar primeiro sobre o passado, um pouco sobre o presente e muito sobre o futuro. E quando nós falamos sobre o passado, é importante perceber que há 2 séculos atrás, entre o século XIX e o século XX, até o século XIX, ao final do século XIX e depois no início do século XX, nós vivemos maioritariamente em 2 eras. Até o século XIX vivemos numa era maioritariamente, nós podemos chamar uma era agrícola, onde a maior parte das pessoas trabalhava no campo, a maior parte dos trabalhadores eram homens, trabalhavam no campo, e em que a única característica, a característica mais importante era realmente a robustez física, ter uma saúde física, ter força muscular, ter robustez. Okay? Quando nós entramos aqui no final do século XIX e no início do século XX, torna-se na era industrial, portanto temos as fábricas, a maior parte dos trabalhadores fica dividida entre o campo e as fábricas, continua a haver poucos serviços e, mais uma vez, são os homens os principais trabalhadores e, mais uma vez, a característica principal para um bom colaborador, para um bom funcionário, um bom profissional, é ter uma determinada robustez física, resistência física, a capacidade de trabalhar longos turnos, de pegar em objetos elevados, de fazer tarefas repetitivas e árduas durante bastante tempo. Então, a robustez física, a saúde física, a força muscular eram as características que os empregadores procuravam para os seus melhores colaboradores. No entanto, algo mudou a partir do meio do século passado, no século XX, a partir de mais ou menos 1950, 60, e o que mudou foi o surgimento, um boom, uma explosão das universidades, das entidades académicas. E que se tornaram, sim, já tínhamos universidades, mas eram destinadas um pouco às elites. E a partir de 60, 70 ficaram acessíveis a uma parte cada vez maior da população. No entanto, mesmo estando acessível a uma grande parte da população, as universidades continuavam muito restritas às elites. Okay? Se vínhamos de uma família boa, por assim dizer, com bom estatuto socioeconómico, então conseguiríamos entrar na universidade, ter o dinheiro suficiente para entrar na universidade, ter o contexto familiar também, infância, que me possibilitasse desenvolver as minhas competências para continuar na escola, mas mesmo assim continuava inacessível à maior parte da população. Vamos pensar, no entanto, que aí nós entramos, a partir de metade do século passado, nós entramos naquilo que nós chamamos de era do conhecimento, em que quem tinha um conhecimento especializado, fosse um médico, fosse um psicólogo, fosse um técnico, um engenheiro, um advogado, quem tinha esse conhecimento especializado era rei, por assim dizer. Ou seja, tinha emprego garantido, tinha um rendimento garantido, era, sem dúvida, um profissional que os empregadores queriam ter. É? Se eu tivesse algum tipo de negócio e precisasse de alguém para o marketing,
contabilidade, engenharia, por exemplo, eu poderia ir buscar esses profissionais especializados que tinham conhecimento que mais ninguém à sua volta tinha, principalmente porque tinham estado na universidade e se especializado numa determinada área de conhecimento. Portanto, estamos aqui na era do conhecimento. Mas tudo muda. Tudo muda quando no final do século passado surge a internet. E com o surgimento da internet, o conhecimento fica acessível a todos. Ou seja, com o surgimento da internet, não logo ali nos primeiros anos, mas um pouco mais tarde, surgem os cursos online, o YouTube, o Wikipedia. Portanto, deixamos de ter a necessidade das enciclopédias físicas. Portanto, só quem tem internet, quem tem acesso às tecnologias, tem acesso a um manancial de conhecimento especializado até, workshops, formações online, até algumas universidades têm o ensino à distância e o conhecimento passa a ser ainda mais democratizado, ou seja, mais acessível a uma grande seção da população. Okay? Basicamente, a maior parte da população hoje em dia já tem acesso à internet e se eu me quiser especializar, se eu quiser aprender sobre algo, então eu já consigo fazer muitas vezes até de forma fácil, simples e até gratuita. Muitas vezes até gratuita. Então o conhecimento deixa de ser o fator distintivo do profissional, porque todos têm acesso ao conhecimento e é algo que nos começa a distinguir e começa a ser cada vez mais importante, principalmente para os empregadores. E isso é aquilo que nós vamos falar, a inteligência emocional. Mas para percebermos o que é a inteligência emocional, vamos falar de algo um pouco diferente, que é a inteligência artificial. No início do século XXI, do século em que nós vivemos agora, nós abandonamos a era do conhecimento e entramos na era da tecnologia. E na era da tecnologia, nós sabemos que a inteligência artificial torna-se cada vez mais importante. Tão importante até que a inteligência artificial e as novas tecnologias dizem que vão substituir 46% dos empregos ou das profissões nos próximos 20 anos. E isso não é muito difícil de imaginar quando nós olhamos para, por exemplo, para os bancos, em que os bancos há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás tínhamos vários bancários, hoje em dia a maior parte das pessoas, portanto, tínhamos funcionários que precisavam de estar presencialmente com os seus clientes precisavam de se deslocar fisicamente aos escritórios, aos bancos, e hoje em dia a maior parte das operações bancárias nós já conseguimos fazer à distância das nossas contas, do nosso banco online, ou através de um e-mail, ou através de um telefonema, ou através de um SMS, ou de qualquer outra plataforma digital. Então, mesmo profissões que nós julgamos serem substituíveis, contabilistas, advogados e médicos, nos próximos anos vão continuar a desaparecer, vão ser reduzidas e vão ser substituídas muito pela inteligência artificial. Mesmo aquelas que nós consideramos insubstituíveis. Claro, vão surgir outras profissões, principalmente as profissões ligadas às tecnologias, como por exemplo já existem os youtubers, que é a profissão de sonho, a profissão de futuro das novas gerações. Não é? Só para termos uma ideia do quanto a inteligência artificial, a tecnologia, a inteligência digital, as plataformas digitais estão a substituir as profissões do mundo atual, existe um fato curioso que é até o próprio Vaticano, portanto a Igreja Católica e oficialmente o Vaticano, já aprovou uma aplicação para telemóvel onde nós poderemos procurar o confessionário mais próximo. Felizmente ainda não podemos fazer confissões online, mas podemos procurar um padre, sacerdote, para nos confessarmos. Isso é exemplo também da minha profissão. Cada vez mais nós fazemos as sessões online, as sessões à distância, são cada vez mais cómodas para os nossos clientes e utentes que precisam, no meio do seu horário super ocupado e das mil e uma tarefas que nós estamos a desenvolver no dia a dia, precisam dessa comodidade de poderem estar em casa, no seu ambiente de trabalho e poderem fazer as suas sessões. Portanto, nós percebemos que até nos dias de hoje se torna cada vez mais difícil, não temos tempo para nós próprios. Mas então, se o conhecimento já não é importante para um profissional, ou já não é tão importante, se portanto, o conhecimento é especializado, se nós entramos numa era de tecnologia,
Então, o que é que nos vai distinguir enquanto profissionais do futuro? E aquilo que nos vai distinguir enquanto profissionais do futuro são as emoções. Algo tão primitivo e tão básico que já existe há mais ou menos 4, 5, 6 milhões de anos no nosso cérebro, que são as nossas reações emocionais. É isso que vai garantir que nós temos um emprego no futuro. Aliás, a inteligência emocional é que vai continuar a garantir a nossa sobrevivência, não só no ambiente de trabalho, de uma forma global. É isso que vai continuar a garantir a nossa sobrevivência, a nossa prosperidade e a nossa evolução. Não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. Pensem no seguinte: já somos Homo sapiens, não é? E a nossa dimensão racional, a dimensão racional do nosso cérebro distingue-nos de muitos animais, ou da maior parte dos animais, mas é realmente na inteligência emocional e nas emoções que nós nos podemos distinguir da inteligência artificial. Pensem no seguinte: os robôs podem adquirir todos os conhecimentos, podem ter mais dados ou mais conhecimentos armazenados em si do que qualquer ser humano. Então, se a inteligência artificial consegue replicar a minha inteligência racional, o que é que me vai continuar a distinguir dos robôs e da inteligência artificial? São precisamente as minhas emoções, o contato humano, a capacidade de aprender não só competências técnicas, mas competências relacionais. Isso nunca deixará de ser importante para nós. Aliás, é tão importante a inteligência emocional que em 1995 um psicólogo chamado Daniel Goleman, considerado o pai da inteligência emocional, não foi ele que inventou o termo. O termo o conceito foi inicialmente estudado em 1972, 73, por alguns psicólogos da área da psicologia social, mas em 1995 Daniel Goleman popularizou o termo, lançando um livro intitulado Trabalhando com Inteligência Emocional, em que ele lançava várias das suas investigações, várias das suas conclusões sobre estudos à volta da inteligência emocional. E vou-vos ler aqui algumas das conclusões que estão no livro e desses vários estudos. Uma delas é que apenas 13% das pessoas não conseguem evoluir, ter sucesso e prosperar na vida devido a um baixo QI. Quer dizer que eu posso ter um baixo QI, um QI é o consciente de inteligência global, não estamos a falar aqui da inteligência emocional. Eu posso ter um baixo QI e apenas 13% dessas pessoas não terem sucesso. Quer dizer que o QI, o meu conhecimento, a minha capacidade de raciocínio, não é realmente o fator distintivo. No entanto, quando olhamos para o nosso QE, portanto o quociente de inteligência emocional, nós percebemos que 87% das pessoas com baixo QE não conseguem prosperar numa carreira profissional. Quer dizer que eu posso ter um ótimo QI, mas se eu tenho um baixo QE, são poucas as oportunidades de eu ter sucesso na minha vida profissional, na minha carreira. E nós conseguimos perceber isso quando nós olhamos para empresas como a Google. A Google, uma empresa mundialmente famosa, com uma dimensão extremamente elevada, em que, com o capital que tem, pode ir buscar, por exemplo, os melhores engenheiros informáticos às melhores universidades, portanto, pode ir buscar os alunos recém-licenciados com as melhores notas, as melhores classificações, mas a Google não vai só buscar aqueles alunos, aqueles engenheiros, aqueles colaboradores com maior QI. No seu processo de seleção e recrutamento de recursos humanos, portanto, ao fazer as entrevistas e os testes para novos colaboradores, a Google procura também as pessoas com maior QE, com maior coeficiente de inteligência emocional. Porque imaginem o seguinte: eu sou um engenheiro de topo que tem as melhores notas na universidade, tenho conhecimentos fantásticos, tenho uma criatividade imensa, mas depois não me consigo relacionar com os colegas. Não consigo trabalhar em equipa. Não sou um bom líder, não sou um bom elemento de equipa, não sou uma boa pessoa. Isso vai garantir, ou isso vai resultar em que eu não consiga ter sucesso no meu trabalho e que a própria empresa não consiga ter sucesso também. Provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade em colaborar e em cooperar com os outros, vai criar um ambiente de trabalho cada vez mais conflituoso e realmente a Google procura não só aqueles com melhores conhecimentos e melhores capacidades técnicas, mas melhores capacidades relacionais. A Google, obviamente, penso que já está muito avançada relativamente a outras empresas e organizações, mas no futuro é isso que nós veremos cada vez mais. As empresas cada vez mais preocupadas em terem não só bons colaboradores tecnicamente falando,
mas também terem colaboradores com boas competências relacionais e emocionais, ok? Em termos, aliás, são muitos os exemplos que nos passam aqui pelas nossas mãos e com o qual nós trabalhamos, de empresas que dizem, ok, tenho um excelente colaborador, eu tenho um recurso humano, tenho um empregado que é um excelente colaborador, mas é uma péssima pessoa. E normalmente essa pessoa, esse recurso humano, esse colaborador, não dura muito tempo no local de trabalho. Assim que houver a oportunidade do empregador o despedir ou o substituir, assim o acontecerá. Tá bem? Então, Daniel Goleman concluiu sobre isso. Pessoas com maior QE têm melhores salários, relações mais saudáveis, são mais felizes, melhor qualidade de vida, fazem melhores decisões e interpretações no ambiente de trabalho e principalmente têm maior capacidade de resiliência, foco e liderança, capacidade de se motivar a si, de motivar os outros, de compreender a dimensão emocional dos outros. São pessoas mais otimistas. E nós vivemos num mundo rodeado de notícias negativas, não é? De adversidades, de obstáculos. Estamos sempre a vir falar de catástrofes, do próprio Covid, o coronavírus e esta pandemia tem sido exemplo disso. Estamos sempre rodeados de notícias negativas, de pessoas focadas no pessimismo, pessoas pessimistas, focadas no problema. E será cada vez mais importante nós termos pessoas no nosso ambiente de trabalho que são cada vez mais otimistas, positivas, focadas na solução e no problema. São pessoas que têm um autocontrole emocional e não são reativas. Quem é que gosta de trabalhar com um colega, ou até com um chefe, o patrão, a patroa, que reage intempestivamente e de uma forma muito impulsiva às adversidades, aos obstáculos? Claro, isso danifica o nosso ambiente de trabalho, causa obstáculos e adversidades, causa mal-estar, contribui para que as pessoas não se sintam bem no trabalho e contribui também para as doenças físicas e mentais e emocionais, a depressão, o stress, a ansiedade e o burnout ligados ao trabalho são muito exemplo disso. Então, até a capacidade de comunicação, não é? As palavras que uma pessoa com um elevado QE utiliza versus as palavras, as imagens, as frases e os diálogos que são ditas por pessoas com um baixo QE diferenciam uma pessoa de outra, diferenciam um colaborador de outro colaborador. Então, o que nós temos agora, o período em que nós vivemos agora, é o que nós chamamos a era conceptual. É uma era em que a inteligência emocional é cada vez mais importante. Nós já não somos apenas técnicos, já não somos apenas advogados, ou recepcionistas, ou psicólogos, ou engenheiros, ou contabilistas, ou seja, aquilo que formos, ou professores. Nós somos mais do que isso. Nós temos de ser também boas pessoas. Hoje em dia o paradigma mudou. Só para termos aqui mais um exemplo, uma ilustração disso. Vamos pensar no nosso médico. Os nossos médicos preferidos, são aqueles médicos que tiveram melhores notas na universidade, são aqueles mais tecnicamente evoluídos, são também, nós procuramos também aqueles médicos que são melhores pessoas, que têm maior capacidade de escuta, que sabem comunicar, olhar olhos nos olhos, ter empatia, compreender a dimensão emocional do outro. Esse é um exemplo de que nós, hoje em dia, nos preocupamos não só com melhores técnicos, mas colaboradores mais tecnicamente evoluídos, mas colaboradores mais emocionalmente evoluídos. Profissionais que se vão distinguir e garantir o seu sucesso são profissionais que têm uma dimensão humana, uma presença humana sobre si e não são aqueles que às vezes parecem robôs ou parecem que estão a replicar ou que são iguais àquilo que é a inteligência artificial. Okay? Então, a capacidade de compreender o outro, as nossas competências pessoais vão determinar os nossos padrões de alto desempenho e a maneira como nós colaboramos entre nós, a maneira como nós evoluímos na nossa carreira, não só académica, mas principalmente aquilo que nós falamos aqui, a nossa carreira profissional. Adquirir maior inteligência emocional faz parte das competências necessárias à nossa gestão de carreira. E felizmente sobre isso, nós sabemos também que o QI é algo estanque, ou seja, o meu coeficiente de inteligência é algo, o meu nível, o meu grau de inteligência é algo com o qual eu nasço e vou morrer basicamente com o mesmo QI, com o mesmo valor, claro. Posso adquirir novos conhecimentos, isso é verdade. Mas o meu QE, felizmente, o meu coeficiente de inteligência emocional é uma competência e é uma competência que eu posso trabalhar. Posso trabalhar através de workshops, através da psicologia, do coaching, através do desenvolvimento pessoal, através de uma tomada de consciência sobre quem eu sou, sobre o foco em ser
e não sobre o foco em ter, ou seja, o foco em ser uma melhor pessoa. E há aqui 5 dias aqui para nós concluirmos que eu gostaria de partilhar convosco. A primeira dica aqui no ambiente de trabalho é mantermos uma atitude, uma mentalidade de aprendiz. Eu penso que é importantíssimo para o nosso ambiente de trabalho, para a gestão da nossa própria carreira, nós mantemos aqui uma atitude de uma mentalidade de aprendiz. Isso quer dizer o quê? Que eu continuo aberto aos ensinamentos dos outros. Eu estou em constante formação, estou em constante aprendizagem. Manter uma mentalidade de aprendiz é, mesmo quanto mais eu subir no meu posto de trabalho, dentro da minha organização, da minha empresa, mesmo assim eu mantenho aberto às sugestões dos outros, ao feedback dos outros. Okay? A novas formações, a aprender, é não resistir à mudança, por exemplo. É abraçar a mudança, é sair da minha zona de conforto, para eu poder crescer. Essa é a única forma de eu conseguir crescer. A segunda dica aqui para todos vós é apurar o teu ofício. Nós sabemos que hoje em dia nós perdemos muito aquela capacidade de sermos os artesãos, como antigamente, em que éramos especializados em algo específico e éramos realmente bons naquilo que fazíamos. Nós perdemos um pouco isso. Então a segunda ferramenta e estratégia para desenvolvermos aqui o nosso QE é nos tornarmos cada vez melhores e mais especializados naquilo que nós fazemos. Preocupar-me em ser um excelente profissional. Preocupar-me em especializar-me numa determinada área e ter paixão por aquilo que faço. Ter uma paixão que me motiva diariamente por ser cada vez melhor. E não me conformar a fazer o mínimo possível em cada dia a dia de trabalho. A terceira estratégia aqui para vocês, e estamos mesmo a concluir, é permanecermos na nossa faixa de rodagem. O que é que isso significa? Permanecer na minha faixa de rodagem. Nós temos tendência a julgar muito o outro. Nós temos tendência a nos compararmos muito com o outro, a compararmos muito o outro connosco. Então, aqui uma dica importantíssima para nós desenvolvermos ambientes de trabalho cada vez mais felizes, alegres e com maior bem-estar, e que faz parte, e uma característica, uma competência que faz parte do nosso QE, é nós permanecemos na nossa faixa de rodagem. Não nos preocupamos tanto com os outros, com a comparação com os outros, ou com o julgamento dos outros, ou até com a nossa autocrítica e julgamento. Permanecemos na nossa faixa de rodagem, com o nosso ritmo de aprendizagem, com a nossa curva de aprendizagem, e vamos dando o nosso melhor, sem necessariamente estarmos sempre a olhar para o lado, para a faixa do outro lado. Quarta dica e penúltima dica, nos focamos principalmente no nosso ambiente de trabalho. Foca-te em ser uma melhor pessoa. Foca-te em ser antes de ter. Robin Sharma, um conhecido palestrante e coach, diz frequentemente, e eu cito-o frequentemente, diz que a porta do sucesso profissional abre para dentro e não para fora. O que é que isso significa? Que eu primeiro tenho de olhar para dentro de mim, para as minhas próprias falhas, as minhas características, os meus pontos fortes, antes de começar a olhar para os outros. Então foca-te em ti, foca-te em ser uma melhor pessoa e depois com certeza serás também um melhor colaborador, um melhor funcionário, um melhor recurso humano. Tantas vezes nos focamos na queixa, nos vitimizamos, olhamos para os outros e responsabilizamos os outros. Vamos começar a olhar para dentro. Ok? Por último, vamos lá ver, até relativamente a isso eu gostaria de acrescentar que a razão e o conhecimento, mais uma vez gostaria de reforçar isso, são replicáveis pelos robôs e pela inteligência artificial. Então aquilo que nos vai distinguir é a nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade de dar atenção ao outro, de compreender o outro, de nos pormos na perspectiva do outro e de gerirmos as nossas próprias reações emocionais. E por último, a última dica, a estratégia aqui para vocês é trabalharem com uma mentalidade, uma atitude de colaboração e cooperação. Ninguém consegue nada sozinho. Vamos trabalhar cada vez mais em equipa. É isso que nos fortalece, é isso que nos faz evoluir. Vamos trabalhar cada vez mais colaborando e cooperando com o outro. Sempre focar no bem-estar do outro, no sucesso do outro. Sempre focar no bem-estar da equipa, do conjunto, do todo, até da própria organização. Eu com certeza irei também conseguir garantir o meu sucesso, a minha felicidade, irei ter algum propósito e paixão também diária, mesmo quando eu possa estar numa função, um cargo onde eu não necessariamente me sinta super bem ou super apaixonado pelas minhas tarefas, se me concentrar nisso, em trabalhar em equipa, em dar o melhor para a empresa, para a organização, não só estou a garantir um melhor ambiente de trabalho,
mas também eu estou a garantir a sustentabilidade da empresa. Vamos lá pensar que a minha organização, a minha empresa onde eu trabalho, a entidade onde eu trabalho, depende do meu desempenho, mas também do desempenho dos meus colegas. Se eu não tiver um bom desempenho, se eu não tiver se os meus colegas não estiverem a ter um bom desempenho, então todos ficamos a sofrer. Aí eu posso chegar a um ponto onde não estou a garantir a sustentabilidade financeira da empresa e, por último, não estou a garantir a sustentabilidade do meu salário, da minha posição, do meu cargo. Ok? Concluo aqui esses 25 minutos que passei aqui convosco, transmitindo apenas o seguinte: duas ou três citações que eu penso que concluirão aqui, que fazem todo o sentido para este tema, que é a inteligência emocional no trabalho. Vivemos num mundo tão estimulante que realmente não paramos para observar e escutar as pessoas. Quando eu falo, eu só estou a repetir aquilo que eu sei. Quando eu escuto, é aí que eu tenho a oportunidade de aprender algo novo. O maior problema hoje em dia é que nós não ouvimos para compreender, nós ouvimos para responder. Então, parte daquilo que é o mote, é a minha sugestão para todos nós, nós olhamos cada vez mais uns para os outros como pessoas, como seres humanos, trabalhamos a nossa dimensão emocional, trabalhamos na nossa comunicação, a nossa comunicação. Claro, é importante também adquirirmos cada vez mais conhecimento e mais formação, mas percebemos que, acima de tudo, não somos recursos humanos, somos, como diz o meu colega, um colega meu, somos não recursos humanos, mas humanos com recursos. E se somos humanos com recursos, então nós precisamos tratar de pessoas para pessoas e sermos cada vez melhores pessoas. Fico muito agradecido aqui pela vossa disponibilidade, pelo vosso tempo e pelo vosso investimento aqui nestes minutos aqui comigo. Fico agradecido mais uma vez ao Gabinete de Intervenção Comunitária da Freguesia de São Pedro, Vila Franca do Campo. Dou também os parabéns pela iniciativa do São Pedro em Casa. Algumas iniciativas que também têm distinguido e têm garantido que as populações e a sociedade têm acesso a alguma informação de várias temáticas e de vários profissionais, que é cada vez mais relevante para o dia de hoje. Muito obrigado a todos e qualquer dúvida, qualquer questão, encontrem-me também nas redes sociais ou por e-mail, nas plataformas digitais, e com certeza também poderei esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir. Muito obrigado a todos e até breve.